Abramos a eterna palavra, livro de Atos, capítulo 2, versículo 17. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Você já leu esse texto? Não neste local, mas o original dele, que foi profetizado pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29. E Pedro só vai agora recitá-lo novamente. Então nós vamos ler novamente Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. E até sobre o meu servo e sobre a minha serva derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Louvado seja o Senhor. Que ponto de vista extraordinário nós temos aqui. Um ponto de virada na história da humanidade. Quando nós olhamos o ponto de partida, o Filho de Deus, Cristo, o Rei da Glória, conforme o Salmo 24, veio, habitou entre nós, morreu na cruz, morte humilhante, destruiu na cruz toda a obra do diabo, destruiu todos os inimigos, restando-nos apenas a morte, abrindo o caminho já escatológico para as nossas vidas, trazendo uma certeza que os mortos ressuscitarão para, de fato, vindicar as promessas que ele fez para nós. E não só isso, ele, diante de tudo isso que acontece, ele dá uma ordem para os seus discípulos, e essa ordem é que eles deveriam esperar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido com poder. E não só se revestido do poder, mas este poder, conforme Atos 1, versículo 8, eles receberiam poder para se tornar testemunha do Senhor em todos os lugares, em todas as circunstâncias, até os confins da terra. E que receberiam o poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles. E ele também havia dito anteriormente que este Espírito era o conselheiro, o Espírito da verdade. Lá em João capítulo 14, versículo 16. E que ele havia prometido não só, mas que este Espírito, conforme João 16, versículo 8, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então você pode ter tudo isso em mente dentro dessa história mundial e contemplar exatamente o que ele vai acontecer agora, o que está acontecendo, o derramar do Espírito, a concretização da promessa para que este evangelho possa chegar no mais extremo do mundo. Esse, de fato, é o último capítulo da história da humanidade. Não existirá um outro capítulo. Ele deixa bem claro para nós. Se você olhar lá também no livro de Joel, no capítulo 2, depois de tanto caos, de tantas coisas acontecendo, ele diz: e acontecerá que nos últimos dias. E nós vivemos os últimos dias. O apóstolo Pedro diz que Cristo, de fato, foi aquele que estava preparado desde os últimos dias e manifesto exatamente no fim dos tempos.
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, também vai trazer para nós o mesmo princípio. Que tudo aquilo estava sendo escrito para exemplo para nós que estamos nos últimos dias. E ele deixando bem claro, ele vai deixar, chama-nos a atenção exatamente de que nós que estamos vivos, no último dia, seremos transformados. Então, a esperança que nós temos, o que nós encontramos aqui, exatamente este princípio, os últimos dias, o capítulo final da história da humanidade. E este capítulo, de fato, ele traz marcas importantes para as nossas vidas, para a igreja do Senhor. E esses discípulos estavam ali reunidos, cerca de 120 pessoas, diariamente no templo, e quando não estavam no templo, estavam no cenáculo, orando também. E é neste momento em que o Espírito vem aguardando, e o Senhor ordena que esse Espírito venha sobre a vida deles. E eles agora são compungidos por este Espírito que os encheu para fazer a obra de Deus. Mas o que nos chama a atenção é exatamente o que diz o versículo 17. Jovens e velhos. Jovens e velhos. Os jovens terão visões e os velhos sonharão. A pior coisa que existe na história da vida humana é alguém passar toda a sua vida sem nenhum projeto de sonho. Sem ter nenhum sonho de nada. Tem muita gente que vive exatamente dentro dessa perspectiva que ele não tem projeto de sonho nenhum. Ele vive de uma forma tão que é mais ou menos como diz o poeta brasileiro: deixa a vida me levar. E muita gente vive exatamente nesse princípio, a vida o levando. E por que isso? O texto nos responde: por falta de uma perspectiva do Espírito Santo. Essas pessoas não conseguem sonhar, não conseguem ter visão do reino de Deus. Muitas das vezes ele pode ter sonhos familiares, projetos familiares, desejos familiares. Mas quando você pergunta a respeito do reino de Deus, eles não têm sonhos, eles não têm visão, eles não têm ideais. E não é nem ideal com um véu na cabeça, não. Não tem mesmo, você pergunta. E se você faz perguntas claras e objetivas, as respostas são subjetivas e generalizadas. E eu vos pergunto, qual é o sonho que você tem? Qual é a visão que você tem quando falamos do reino de Deus? Qual é a visão que você tem? O que é que você olha? Como você contempla? O que é que você sonha? O que é que você vê? Como você imagina? E se nós usarmos o princípio científico de você fazer um trabalho acadêmico, você tem algo e você tem que afunilar ele para tratar exatamente aquele ponto. Se nós afunilarmos ele e vamos perguntar: o que é que você sonha com a igreja? A pergunta é pessoal. O que é que você sonha com a igreja? O que é que você projeta com a igreja?
Qual a sua visão da igreja? E nós afunilamos mais um pouco. E chegamos à nossa família. E quais os sonhos, os projetos, espiritualmente falando, da sua família? Nós partimos de algo extenso, de uma visão contemplativa do reino de Deus estendido sobre o universo, trazemos para a nossa realidade e levamos para as nossas famílias. E muitas das vezes também nós não temos respostas concretas e reais para dar. E aí nós vamos para um ponto ainda mais incisivo. O que é que você sonha? Qual é a sua visão de você no reino de Deus? Então nós chegamos a um outro ponto também. Chegamos ao eu. O que eu penso a respeito de mim mesmo no reino de Deus. O que eu vejo, como eu contemplo, como eu posso ver, como eu imagino aquilo que Deus quer de mim. Então, note que ele exatamente está dizendo, velhos e jovens terão visões, terão sonhos diferenciados. Não são sonhos meramente humanos, mas são sonhos movidos pelo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor só move aqueles que de fato são cheios dele. Ele exatamente deixa isso tão claro para nós. É nos últimos dias o derramado do Espírito no Pentecostes. Nós não aguardamos outro Pentecostes, porque o Espírito já nos foi dado. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, em Efésios, não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Devemos ser cheios do Espírito. Devemos não só ser cheios do Espírito, mas entender que esse enchimento que o Espírito traz nas nossas vidas, ele nos leva exatamente e nos destina exatamente a ter perspectivas reais do reino de Deus. E é isso que Pedro está alertando para as pessoas. Elas começam a contemplar e achar que eles estavam embriagados. E Pedro responde, de fato, nós estamos cheios do novo vinho, o vinho do Espírito. Nós estamos cheios deste Espírito. Nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, é nos últimos dias, é nesse tempo que o Senhor tem aberto a janela do céu, que tem derramado o seu Espírito, e que todo aquele que de fato se humilhar diante dele e buscar, receberá exatamente da parte do Senhor esse preenchimento que o Espírito Santo traz para as nossas vidas. Ele marcará um dilúvio espiritual nas nossas vidas. Ele encherá as nossas vidas de tal forma que os nossos corações estarão tão cheios do Senhor que nós vamos expressar isso nas nossas vozes, no nosso cantar, no nosso agir, no nosso falar. Então, o primeiro fato que nós devemos ter é que para muitos, ainda achando que o Senhor está sendo tardio. Ah, pastor, mas o Senhor já falou isso, já se passou 2000 anos no nosso calendário. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Ele responde exatamente esta pergunta. Ah, o Senhor vai demorar demais. Não esqueça, irmãos, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um único dia. Ele estava dizendo, o Senhor não é lento, pelo contrário, o Senhor está reunindo aqueles que pertencem a Ele, de todos os povos, tribos e nações, por meio do seu evangelho que está sendo pregado, anunciado. Então não existe lentidão da parte do Senhor. O que existe é que o Senhor não está preso ao nosso tempo, ao nosso cronômetro, à nossa era. Ele nos adverte exatamente isso.
algo significativo, avassalador para as nossas vidas. Imagine jovens e velhos sonhando os mesmos sonhos. Ansiando os mesmos projetos. Onde as barreiras culturais caem. Onde os princípios humanos caem. Porque eles estão cheios do Espírito de Deus e movidos pelo Espírito de Deus à unidade. E movido pelo Espírito de Deus, não existe frustração humana. Movido pelo Espírito de Deus, não existe divergência. Movidos pelo Espírito de Deus, a palavra cheia é exatamente essa, ser preenchido dia após dia, momento após momento, que nos leva exatamente a manter a perspectiva da promessa de Deus. Quando nós encontramos princípio de divisão, de contenda, é porque o Espírito do Senhor não está ali. Mas o Senhor diz que nos últimos dias nós já estamos preparando. Nós estamos nos últimos dias, não é o grande dia. O grande dia é o dia do julgamento, aonde o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes. Nós estamos vivendo o último capítulo. O grande dia é a última linha do último capítulo da história da humanidade. Devemos estar exatamente dentro dessa perspectiva, cheios do Espírito. Para quê? E essa plenitude exatamente acontece nos nossos dias. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Sobre quem? Toda a carne, sobre todo o seu povo. E quando ele expressa exatamente isso, note que ele está quebrando todas as barreiras que podemos imaginar. Primeiro, as barreiras que são quebradas. É a barreira financeira. E sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito. Ou seja, até sobre os escravos, Deus está dizendo que Ele ia derramar o seu Espírito. Então, o Espírito derramado não está dotado somente a um grupo de pessoas, mas toda a carne que teme a Ele. A característica é exatamente essa: homens e mulheres, ricos e pobres, brancos, pardos ou negros, crianças ou adultos, velhos e jovens. E não existe exatamente barreira, porque ele está dizendo: eu derramarei sobre toda a carne este meu Espírito, para que estas carnes que recebem o meu Espírito façam coisas grandiosas em prol do reino do Senhor, em prol deste reino. Até sobre aqueles que muitos achavam que Deus não poderia derramar, eu derramarei sobre eles também. Note que é a mesma expressão que diz: olha, derramarei sobre os vossos filhos. Ele profetizando, ele diz exatamente isso: olha, falando aos pais, os vossos filhos receberão do meu Espírito. Vocês velhos receberão do meu Espírito. Os seus escravos, também são meus escravos, receberão do meu Espírito. As vossas filhas receberá do meu Espírito, vossos filhos e vossas filhas. As vossas servas também receberão do meu Espírito. Então, note que ele abre um leque tão claro. Ele não está dizendo é só para um grupo seleto. Não, mas todo aquele que invocar, que temer, que está disposto a ser cheio, receberão muito mais dessa plenitude, a tal ponto que vão falar das grandezas de Deus ao abrir da boca.
É lamentável que, infelizmente, nos nossos últimos dias, nós não conseguimos perceber pessoas abrindo suas bocas para falar da grandeza de Deus. Quando ele usa aqui, vossos filhos profetizarão, vossos servos profetizarão, é a ideia de falar das grandezas de Deus. Essa é a ideia de proclamação dessas grandezas do Senhor. E é isso que ele nos chama a atenção. É isso que ele nos diz, exatamente isso. Toda carne, ela receberá essa plenitude para que possa proclamar este evangelho a todos os lugares, em todas as casas, em todas as nações, para que o Senhor possa reunir os seus de cada tribo, cada povo, cada língua, cada nação, conforme Apocalipse nos diz. E este povo recebe exatamente, eu e você recebemos exatamente esse derramar do Espírito, para que possamos, na mesma perspectiva, ter os mesmos sonhos, os mesmos anseios de ver este Evangelho cobrindo toda a terra, para que a glória do Senhor encha a terra. Este mesmo Espírito é derramado sobre nós, para que tenhamos os mesmos anseios, o mesmo desejo de declarar a vontade de Deus ao mundo perdido. Eu costumo falar que eu não vou me cansar de falar. Muitas das vezes o que nós cantamos não condiz com aquilo que nós vivemos. Nós cantamos hoje, quero ser um vaso de bênção, um vaso escolhido do Senhor, para as boas novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. E de fato é isso que nós recebemos, este Espírito, como ele diz aqui, e derramarei sobre toda a carne. Mas parece que entre o que cantamos e o que praticamos, existe um abismo, não um hiato, é um grande abismo que separa tudo isso. E por que acontece? Possivelmente, muitas pessoas, mesmo dentro das nossas igrejas, nunca experimentaram a plenitude do Espírito Santo. Nunca experimentaram, preste atenção, não estou dizendo que não é salva. Não é isso que eu estou dizendo. Nunca experimentaram a plenitude do Espírito Santo. Uma coisa é eu ser batizado com o Espírito Santo, o selo da salvação. Outra coisa é eu receber essa plenitude do Espírito Santo que vai me habilitar dia após dia, momento após momento, porque ele enche a minha vida e tira o meu eu do centro para ele dominar cada parte, para que eu possa cumprir a vontade de Deus. Para que eu possa cumprir não só a vontade do Senhor, mas estar submisso à sua vontade. Só se submete à vontade de Deus quem é cheio do Espírito de Deus. Quem não é, acha tudo pesado. Ah, isso é pesado demais, isso não dá, isso não pode, como é que pode? Por quê? Porque ainda não tem essa plenitude. Não foram cheios. E esses homens aqui diz que eles foram tão cheios. E nos diz que após Pedro pregar tudo isso, falar tudo isso, e dizer a respeito de Cristo, diz que a nação, aquele povo diz, o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer?
E Pedro vai dizer assim: arrependei-vos dos vossos pecados e sejam batizados. Olha o versículo 37. Ouvindo ele destas coisas, compungiu-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? E Pedro vai dizer: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Para a remissão dos vossos pecados recebereis o dom do Espírito. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E ele declara exatamente isso, essa plenitude, o objetivo do derramar do Espírito, de encher as nossas vidas, é exatamente para que possamos cumprir a promessa de Deus, dia após dia. Quando ele coloca jovens e velhos, ele está dizendo o seguinte: quem não tem amor, quem não tem mais paixão, quem não tem mais visão, agora vai ter. Lembro-me da Vó Danchan. Vó Danchan, uma senhora que eu encontrei em São Paulo, fui pastor dela. Um pouco período de tempo, e ela, onde eu estava lá, ela sempre me chamava de Bahia. E eu estava na casa dela visitando, ela falou assim: eu vou para a aula de natação. 79 anos. Ela falou: vó, só vai aprender a nadar? Eu perguntei: você já sabe nadar? Ela falou: não, estou aprendendo a nadar. Aí eu perguntei: por quê? Ela falou: porque eu sempre sonhei com isso. Eu nunca tive oportunidade na minha vida. Mas agora eu estou realizando o meu sonho. Eu agora estou fazendo aquilo que eu quero. Aí ela voltou e falou assim: e tem mais. Eu já não sou fluente, mas já aprendi a falar inglês. Porque eu tinha 2 sonhos: falar inglês e nadar. Pessoas movidas pelo Espírito de Deus sonha e corre atrás dos seus sonhos. Pessoas movidas pelo Espírito de Deus que sonham grandes coisas, grandes projetos para Deus, eles derramam o seu suor. Porque eles entendem exatamente a grandeza dos sonhos de Deus para a sua vida. Eles vivem isso nas suas vidas. Talvez alguns digam: não, mas eu não tenho mais vigor. Olha o que ele diz. Jovens e velhos restaurarão a paixão pela plenitude do Senhor, exatamente quando são cheios do Espírito. Jovens e velhos serão exatamente restaurados o mesmo princípio, o mesmo ideal de vida. O que eu anseio, meus irmãos, é que cada um de nós possamos de fato ser cheios do Espírito. Que possamos experimentar, provar, dia após dia, desse enchimento do Espírito sobre as nossas vidas. Mas isso só vai acontecer quando esvaziarmos o nosso eu. Quando esvaziarmos o nosso eu.
nós vamos amar mais a Deus. Nós vamos mais ter prazer na lei de Deus. Talvez você nem percebeu. E se percebeu, glória a Deus por isso, mas dentro de uma perspectiva, passamos lendo as Escrituras e às vezes nem percebemos. O Salmo 119, ele é uma expressão de gratidão à lei de Deus. Ele é uma expressão de ponta a ponta a lei de Deus, mostrando o quanto ela é preciosa para ele, o quanto é valiosa para ele. E mesmo em face às perseguições, às tribulações, o prazer que ele tem na lei do Senhor suprime, derruba, aniquila toda e qualquer perturbação externa, porque o seu prazer está exatamente na lei de Deus. Então perceba exatamente isso. Quanto mais nós somos cheios do Espírito, mais nós queremos fazer a vontade de Deus. Quanto mais nós somos cheios do Espírito, mais nos aprofundamos na palavra do Senhor. Quanto mais cheios do Espírito, mais nós temos o desejo de estarmos congregando, de estarmos juntos, celebrando o Senhor. Quanto mais cheio do Espírito, mais amor e paixão pelos perdidos nós temos. Quanto mais cheio do Espírito, mais nós somos impulsionados exatamente a cumprir o ídolo de Jesus. Quanto mais cheio do Espírito, mais essa plenitude entra no nosso coração, mais vontade nós temos de fazer com que o nome de Deus seja conhecido. Quanto menos do Espírito, isso não se importará para as nossas vidas. Porque muitas das vezes nós estamos com uma vida com tantos afazeres que nós não estamos dispostos a sacrificar o nosso eu diante do altar do Senhor. Lembro-me de mais uma música que muitas pessoas gostam de cantar. É mais ou menos assim: se o Senhor pedir o meu eu vou sacrificar no altar. E a música até é uma música muito interessante, baseada exatamente na fé de Abraão. Na fé de Abraão. Ah, se ele pedir, eu vou sacrificar o meu eu no altar. Só a pessoa cheia do Espírito se sacrifica diante do altar do Senhor. Então eu conclamo a vocês. Às vezes é melhor nós não cantarmos do que mentirmos ao Senhor. Porque muitas das vezes nós expressamos dizendo aquilo para o Senhor, mas não estamos dispostos a fazer nada daquilo. Não estamos dispostos a fazer. Pastor, você tem que a gente não deva cantar. Eu estou que você deve mudar a sua postura. Porque na hora de cantar, você vive o que vai cantar. Que você tenha postura exatamente na hora de cantar. Você não só abra a boca, mas ao sair, você professe isso em ações. Aí você pode cantar. Porque o Senhor não se agrada de cânticos, louvores de lábios mentirosos. Então, o nosso louvor tem que ser verdadeiro diante do Senhor. Deve ser verdadeiro, meus irmãos. Deve ser verdadeiro. E ele só vai se tornar verdadeiro quando, dia após dia, o Espírito nos encher. Nos enchendo, nós vamos expressar verdadeiramente este Espírito. Vivemos nos últimos dias da história, sim.
E Deus nos capacita a sermos cada um cheios do seu Espírito, com toda a plenitude. E essa plenitude que Ele nos dá, Ele chama jovens, idosos, servos e servas, ricos e pobres, a sonhar, a profetizar, a ter novos ideais, novos sonhos, novos desejos e novos anseios que este Evangelho atrai as pessoas a Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê a plenitude do seu Espírito, para que possamos, de fato, cumprir aquilo que Ele requer de nós. Cumprir aquilo que Ele deseja de nós. Ele já derramou do seu Espírito. Nós precisamos ser cheios cada dia mais. Cada dia mais. Para sermos ousados. Para a glória e honra dEle. Que Deus possa nos abençoar. Que o Senhor possa derramar sua misericórdia sobre nós.